Você já percebeu que quando alguém não te valoriza, a primeira reação quase sempre é tentar provar o seu valor? Você quer explicar, quer insistir, quer mostrar que é diferente, que merece respeito, que merece atenção, que merece reciprocidade, e sem perceber, começa a gastar sua paz, sua energia e sua dignidade tentando convencer alguém a enxergar aquilo que deveria ser óbvio. O problema é que, no exato momento em que você implora para ser reconhecido, você entrega ao outro o poder de definir como você se sente. E é justamente aí que muita gente perde a própria força. O estoicismo ensina uma verdade dura, porém libertadora. Quem precisa implorar por valor já está se afastando do próprio centro. A verdadeira força não está em correr atrás de quem te ignora. Não está em mandar textos longos, em cobrar explicações, em exigir presença ou em transformar sua dor em espetáculo. A verdadeira força está em algo muito mais raro: reposicionar-se internamente, recuperar sua dignidade, fortalecer sua mente e se tornar tão firme, tão sereno e tão valioso, que quem te desprezou comece a sentir o peso da própria escolha. E é exatamente isso que você vai descobrir hoje. Neste vídeo, eu vou te mostrar 8 atitudes estoicas poderosas que fazem qualquer pessoa que não te valorizou, que te ignorou ou que te tratou como opção, perceber, tarde demais, o que realmente perdeu. Mas preste muita atenção. Isso não é sobre vingança. Isso não é sobre manipular ninguém. Isso não é sobre fazer joguinhos emocionais. Isso é sobre você nunca mais se abandonar por causa da falta de visão dos outros. Porque quando você para de implorar por atenção e começa a viver com propósito, algo muda. Quem antes te tratava como algo garantido, começa a sentir sua falta. Quem antes te ignorava, começa a se perguntar por que você não está mais ali. E quem antes te subestimava, começa a perceber que perdeu alguém raro. Então, antes de começarmos, comenta aqui embaixo com força: meu valor não se implora. Eu quero ver quantas pessoas aqui estão prontas para nunca mais aceitar migalhas emocionais. E já deixa o like agora, porque esse vídeo pode abrir os olhos de muita gente que ainda sofre por quem nunca mereceu sua energia. Agora sim, vamos para a atitude número 8. Atitude 8. Use o silêncio que diz mais do que 1000 explicações. Não existe resposta mais poderosa do que o silêncio quando ele nasce da força, e não da fraqueza. A maioria das pessoas, quando percebe que não está sendo valorizada, entra em um estado de ansiedade emocional. Quer falar, quer explicar, quer cobrar, quer entender, quer arrancar uma resposta, como se insistir fosse a única forma de não ser esquecida. Elas acreditam que, se explicarem o suficiente, talvez finalmente consigam ser vistas. Mas o estoico entende algo que a maioria jamais aprende. Nem toda ausência de resposta é perda. Às vezes, é exatamente onde o seu poder começa. O silêncio, quando usado com consciência, não é vazio. Ele é presença concentrada. Ele é uma decisão firme. Ele é a recusa em desperdiçar energia tentando convencer alguém do que deveria ser evidente. Quando você se cala diante de quem não te valoriza, você não está se diminuindo. Pelo contrário, você está mostrando que a sua paz vale mais do que qualquer explicação. Você está dizendo, sem pronunciar uma única palavra, que não vai se humilhar por atenção, que não vai mendigar reciprocidade e que não vai transformar sua dignidade em moeda emocional. E isso causa um impacto psicológico profundo, porque quem estava acostumado com sua disponibilidade, com sua atenção constante, com sua insistência e com sua presença garantida, de repente se depara com um vazio. E esse vazio começa a ecoar dentro da consciência da outra pessoa. O que antes parecia certo desaparece. O que antes parecia garantido se torna ausência. E é nesse momento que a mente humana entra em conflito, porque o ser humano tem uma tendência cruel. Só percebe o valor real de algo quando começa a sentir a possibilidade de perder. O silêncio cria perguntas. Ele desperta dúvidas. Ele desmonta certezas. Quem te ignorou começa a pensar: por que ele não respondeu? Por que ela não insistiu? Será que eu fui longe demais? Será que perdi espaço? Será que essa pessoa cansou de mim? E perceba o mais poderoso:
Enquanto você escolhe a paz, o outro começa a travar uma batalha interna. É isso que torna o silêncio tão forte. Ele não grita, não acusa, não dramatiza, não implora. Ele apenas obriga o outro a encarar a própria falta de sensibilidade. No estoicismo, dominar a reação é uma das maiores formas de poder. E quando você escolhe o silêncio certo, você não foge da batalha. Você apenas se recusa a lutar em um lugar onde sua alma seria desperdiçada. Partilha esse vídeo agora, porque muita gente ainda sofre simplesmente porque não aprendeu a parar de se explicar para quem nunca mereceu sua energia. Atitude 7. Mude em silêncio e faça quem te subestimou se arrepender. Poucas coisas ferem mais o orgulho de quem te subestimou do que ver você se transformando em silêncio. Quem não te valorizou normalmente carrega uma expectativa secreta sobre você. Espera que você continue o mesmo, preso ao mesmo padrão, disponível do mesmo jeito, emocionalmente acessível, previsível, sempre ali. Essa pessoa acredita que, mesmo depois de te ignorar, de te desvalorizar ou de te tratar como algo comum, você continuará orbitando ao redor dela. Ela imagina que sua dor vai te manter por perto, que sua carência vai te fazer insistir e que sua necessidade de ser reconhecido vai te impedir de seguir em frente. Mas quando você começa a mudar sem avisar, sem buscar aplausos, sem fazer barulho e sem tentar provar nada, você quebra essa expectativa. E isso é profundamente desconcertante para quem um dia achou que tinha controle sobre a sua imagem e sobre o seu estado emocional. O estoicismo ensina que a verdadeira vitória não está em impressionar os outros, mas em lapidar a si mesmo com disciplina, dor e consciência. É como se você pegasse tudo aquilo que tentou te quebrar e usasse como matéria-prima para construir uma versão mais forte de si. Enquanto o outro imagina que você está preso ao ressentimento, à mágoa ou à carência, você está se reconstruindo em silêncio. Você melhora seus hábitos, cuida da mente, cuida do corpo, fortalece o espírito, aprende a selecionar melhor suas relações, eleva seu padrão. E quando essa nova versão começa a aparecer, mesmo sem você tentar exibir nada, o contraste se torna impossível de ignorar. A pessoa percebe, talvez tarde demais, que teve acesso a uma fase sua ainda em construção e te perdeu justamente quando você começou a se tornar raro. Essa é uma das dores mais profundas para quem não soube valorizar. Porque o arrependimento não vem apenas da perda da sua presença. Ele vem da percepção de que perdeu alguém que estava se tornando extraordinário. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda, sua presença muda. Você já não transmite necessidade, você transmite firmeza. Já não transmite ansiedade, você transmite clareza. Já não transmite carência, você transmite valor. E isso machuca o orgulho de quem ficou preso à própria estagnação. Enquanto você cresce, o outro percebe que ficou para trás. Enquanto você evolui, o outro entende que já não ocupa o mesmo lugar na sua vida. E nada é mais humilhante para um ego do que ver alguém que ele desprezou se tornar mais forte, mais seletivo e mais valioso. Comenta aqui embaixo. Minha mudança vai falar por mim. E já deixa o like, porque essa é a fase em que muita gente desiste. Mas é justamente aqui que nasce a versão de você que o mundo inteiro passa a respeitar. Atitude 6. Pratique a indiferença que destrói o ego de quem te ignorou. Existe um tipo de força emocional que poucas pessoas conseguem suportar. A indiferença de alguém que aprendeu a não entregar sua paz para o comportamento dos outros. Quando alguém não te valoriza, essa pessoa quase sempre espera uma reação sua. Ela espera ver sua dor, sua raiva, seu desespero, sua necessidade. Espera sentir que ainda tem impacto sobre você, que ainda consegue mover suas emoções, que ainda ocupa um lugar central na sua mente. Em muitos casos, quem te ignora não quer apenas distância. Quer confirmação de poder. Quer saber se ainda te abala. Quer perceber se ainda tem influência sobre a sua estabilidade. E é por isso que tanta gente sofre, porque reage exatamente da forma que o outro espera. Mas o estoico entende uma regra essencial da vida. Aquilo que você reage impulsivamente passa a controlar você. Por isso,
Em vez de explodir, implorar ou se humilhar, o estoico faz algo muito mais poderoso. Ele segue. Ele continua. Ele vive. Ele não entrega espetáculo emocional para quem nunca mereceu sua vulnerabilidade. E é isso que torna a indiferença tão devastadora. Porque a indiferença verdadeira não é frieza vazia, nem arrogância, nem orgulho ferido. A indiferença estoica é domínio emocional. É você mostrar que sua paz não está à venda. É mostrar que sua rotina não desmoronou, que sua essência não foi arrancada, que sua estabilidade não depende da validação de ninguém. Quando você age com indiferença, você retira do outro a ilusão de controle. Você mostra, sem dizer uma única palavra, que sua vida continua, que seu foco permanece e que sua dignidade não precisa ser negociada para ser mantida. E isso corrói o ego de quem te ignorou de uma forma silenciosa, porém brutal. Porque todo ego quer se sentir importante. Todo ego quer se sentir inesquecível. Todo ego quer acreditar que ainda ocupa um lugar privilegiado na sua mente. Mas quando alguém percebe que não conseguiu te destruir, não conseguiu te desestabilizar e não conseguiu te manter emocionalmente preso, algo dentro dessa pessoa começa a ruir. Surgem perguntas incômodas. Como assim ele não correu atrás? Como assim ela seguiu em frente? Como assim minha ausência não causou o efeito que eu esperava? E é exatamente aí que o arrependimento começa a nascer. No estoicismo, você não controla o que os outros fazem, mas controla como reage. E às vezes a resposta mais sábia não é discutir, não é explicar e não é lutar. Às vezes a resposta mais poderosa é simplesmente não reagir. Se inscreve no canal, porque os próximos ensinamentos vão te mostrar como recuperar sua força emocional sem precisar implorar por amor, atenção ou respeito. Atitude 5. Afaste-se sem avisar e deixe sua ausência fazer o resto. Uma das atitudes mais poderosas que você pode ter diante de quem não te valoriza é simplesmente sair de cena. Sem drama, sem ameaça, sem discussão interminável, sem aquele texto enorme tentando fazer o outro entender algo que ele já escolheu não enxergar. Apenas se retirar. E isso, para muita gente, parece radical demais. Porque fomos ensinados a acreditar que insistir é prova de amor, que permanecer é sinal de lealdade e que suportar desrespeito é demonstração de maturidade. Mas o estoicismo ensina algo muito mais verdadeiro. Ficar onde não existe reciprocidade não é força, é desgaste. Permanecer onde sua presença é tratada como algo comum, onde seu valor é ignorado e onde sua paz é constantemente sacrificada, não é nobreza. É abandono de si mesmo. Muitas pessoas ficam presas em relações, amizades e ambientes onde não são valorizadas porque confundem insistência com profundidade. Acham que, se esforçarem mais, se forem mais pacientes, se explicarem melhor ou se aceitarem um pouco mais de dor, um dia finalmente serão reconhecidas. Mas quase sempre isso não acontece. E é por isso que a retirada silenciosa é tão poderosa. Porque ela mostra que você finalmente entendeu algo que muda tudo. O seu valor não pode depender da capacidade do outro de reconhecê-lo. Quando você se afasta sem implorar, sem se humilhar e sem fazer cena, você envia uma mensagem silenciosa e fortíssima. Eu sei quem eu sou, e não vou permanecer onde minha presença é tratada como detalhe. Essa postura desmonta completamente quem acreditava que você sempre estaria ali. Quem não te valorizou geralmente esperava uma reação emocional. Esperava lágrimas, insistência, cobranças, um último esforço desesperado, uma última tentativa de convencimento. Mas encontra o oposto. Calma. E essa calma é mais poderosa do que qualquer confronto. Porque quando você vai embora com serenidade, o outro é obrigado a lidar com algo que poucas pessoas suportam bem. O vazio da própria escolha. A sua ausência começa a falar. A falta da sua energia começa a pesar. A rotina sem você começa a revelar o valor que antes era ignorado. E é aí que o arrependimento ganha espaço. A pessoa começa a revisitar tudo, a repensar as próprias atitudes, a sentir o peso do que desperdiçou. No fim das contas, afastar-se sem aviso não é frieza. É sabedoria. É a prova de que você não precisa de plateia para se respeitar. Comenta aqui.
Eu escolhi minha paz. E partilha esse vídeo com alguém que precisa aprender a ir embora sem se humilhar, porque muita gente ainda está se machucando simplesmente porque não sabe a hora certa de sair. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou. Atitude 4. Reconstrua sua vida sem olhar para trás e deixe o arrependimento nascer sozinho. Existe um momento em que continuar olhando para trás deixa de ser saudade e passa a ser prisão. Muita gente não consegue se libertar de quem a desvalorizou porque continua emocionalmente presa ao que poderia ter sido. Fica revivendo conversas, lembrando promessas, imaginando finais diferentes, criando cenários onde tudo poderia ter dado certo, enquanto a própria vida vai sendo adiada. E esse é um dos maiores perigos emocionais, quando você transforma uma decepção em residência fixa dentro da sua mente. O estoicismo ensina que a dor pode até bater à sua porta, mas ela não pode receber permissão para morar dentro de você. Porque toda vez que você insiste em alimentar o passado, você enfraquece o presente e sabota o futuro que ainda poderia construir. Reconstruir sua vida sem olhar para trás não significa fingir que nada aconteceu. Não significa negar a dor, apagar memórias ou se tornar frio. Significa algo muito mais poderoso. Parar de dar ao passado o direito de comandar o seu destino. Significa entender que sim, houve uma perda, houve uma decepção, houve uma ferida. Mas nenhuma dessas coisas pode se tornar maior do que a pessoa que você ainda pode se tornar. Quando você decide se reerguer, algo dentro de você muda profundamente. Você deixa de viver em função da falta e passa a viver em função da construção. Você começa a investir no que te fortalece, organiza sua rotina, recupera seus objetivos, redescobre sua disciplina, reencontra sua identidade e, aos poucos, a vida que antes parecia ter parado volta a ganhar movimento, direção e sentido. E é exatamente aqui que o arrependimento do outro começa a nascer de forma silenciosa e inevitável. Porque quem não te valorizou geralmente espera te ver preso. Espera te ver quebrado, confuso, estagnado, emocionalmente dependente, ainda olhando para trás. Espera sentir que sua ausência arruinou você. Mas quando essa pessoa percebe que você não apenas sobreviveu, você se reergueu, se reorganizou e começou a florescer sem ela, a percepção muda completamente. Ela entende que você não era alguém fraco tentando ser amado. Você era alguém valioso, que apenas demorou a se lembrar do próprio poder. E esse tipo de percepção dói. Dói porque revela que o problema nunca foi a sua insuficiência, foi a incapacidade do outro de reconhecer o que tinha diante dos olhos. O estoico não perde tempo tentando provar o próprio valor para quem o desprezou. Ele usa a dor como ferramenta, a disciplina como ponte e o silêncio como combustível. Comenta aqui embaixo: eu vou me reconstruir. E já deixa o like porque essa atitude separa quem vive preso ao passado de quem transforma cicatrizes em força. Atitude 3. Torne-se autossuficiente e destrua a ilusão de quem achava que você precisava dele. Uma das ilusões mais perigosas em qualquer relação é quando alguém começa a acreditar que você depende dele para se sentir completo. E muitas vezes,
Essa ilusão nasce porque você deu demais. Você esteve presente demais, disponível demais, compreensivo demais, paciente demais. Você entregou atenção, tempo, cuidado, lealdade, apoio emocional e, em vez disso gerar respeito, acabou alimentando uma falsa sensação de superioridade no outro. A pessoa começou a pensar que você sempre estaria ali, que sua presença era garantida, que seu amor era automático, que seu perdão era infinito e, pior ainda, começou a acreditar que você não saberia viver sem ela. É nesse ponto que muitos são desvalorizados, porque, infelizmente, quando alguém sente que você não consegue se afastar, essa pessoa para de temer a perda e começa a tratar sua presença como algo barato. O estoicismo ensina que ninguém deve carregar o peso da sua paz interior além de você mesmo. Quando sua estabilidade depende demais da validação, da atenção ou da reciprocidade de outra pessoa, você se torna vulnerável a qualquer ausência, a qualquer mudança de humor, a qualquer rejeição. E é por isso que a autossuficiência é tão poderosa. Não porque você deixa de amar, não porque você deixa de se importar, mas porque você aprende a não se abandonar só para manter alguém por perto. Ser autossuficiente é conseguir sustentar sua dignidade mesmo quando o outro se afasta. É continuar inteiro mesmo quando alguém falha com você. É não transformar a falta de reciprocidade em prova de que você vale menos. Quando você se fortalece internamente, você deixa de agir como quem implora para ficar e começa a viver como quem sabe exatamente quando se retirar. E isso destrói a ilusão de quem acreditava que você precisava dele para existir emocionalmente. Porque nada fere mais a arrogância de quem te subestimou do que perceber que você não desmoronou. Você não implorou, você não se arrastou, você não se reduziu, você aprendeu a seguir, a crescer, a se reorganizar, a viver. E fez isso sem precisar da aprovação de quem te feriu. Essa é uma virada poderosa, porque enquanto antes o outro se sentia no controle, agora ele se depara com uma nova realidade. Você se tornou alguém emocionalmente independente, difícil de manipular e impossível de manter por perto sem respeito verdadeiro. No fundo, quem achava que você precisava dele começa a perceber que era ele quem se acostumou demais com a sua presença. E quando essa ficha cai, o arrependimento deixa de ser possibilidade e passa a ser consequência. Comenta com força: eu não dependo de migalhas. E se essa mensagem está te fortalecendo, se inscreve no canal agora, porque aqui você aprende a se tornar emocionalmente forte sem endurecer o coração. Atitude 2. Pratique o desapego e se torne inalcançável para quem não te valorizou. Poucas atitudes são tão incompreendidas e ao mesmo tempo tão poderosas quanto o desapego. Muita gente confunde desapego com frieza, com indiferença vazia ou com falta de sentimento. Mas o verdadeiro desapego, dentro da visão estoica, não é deixar de sentir, é deixar de se aprisionar. É continuar tendo coração, mas sem permitir que esse coração seja usado contra você. É conseguir amar sem se anular. É conseguir se importar sem se destruir. É saber que você pode valorizar alguém profundamente, mas ainda assim se afastar no momento em que percebe que essa pessoa não sabe cuidar daquilo que recebeu. O desapego é a arte de não entregar sua alma inteira para quem trata seu valor como detalhe. A maioria das pessoas sofre porque se apega não apenas à pessoa, mas à ideia da pessoa. Apega-se ao potencial, às promessas, aos raros momentos bons, às expectativas, à esperança de que, talvez amanhã, seja diferente. E essa esperança, quando mal colocada, se transforma em uma armadilha emocional. O estoico entende que o sofrimento cresce quando você insiste em segurar aquilo que claramente já não quer permanecer da forma certa. E é aí que o desapego se torna libertador. Quando você solta, você recupera. Recupera energia, recupera clareza, recupera foco, recupera autoestima, recupera o tempo que estava sendo drenado pela ansiedade de tentar manter vivo algo que já estava se desfazendo. Desapegar não é perder. Muitas vezes, desapegar é exatamente o que te impede de perder a si mesmo. E quando você pratica esse desapego de forma verdadeira,
algo muito forte acontece. Você se torna inalcançável para quem só sabia te acessar através da sua carência. Quem não te valorizou estava acostumado a encontrar em você um ponto frágil, uma abertura emocional, uma disponibilidade previsível, uma porta sempre entreaberta. Mas quando essa porta se fecha com serenidade e consciência, a dinâmica muda. O outro percebe que já não consegue entrar tão facilmente na sua mente, no seu tempo, nas suas emoções. Percebe que você deixou de ser acessível para quem não sabe tratar o seu valor com responsabilidade. E isso causa um impacto enorme. Porque aquilo que antes parecia fácil, agora se torna distante. Aquilo que antes parecia garantido, agora se torna raro. E aquilo que antes parecia simples de recuperar, agora se torna quase impossível. No estoicismo, o desapego não é uma punição ao outro. Partilha esse vídeo com alguém que ainda está preso a quem nunca mereceu tanto espaço no coração. Atitude 1. Valorize o seu tempo como a riqueza que quem te perdeu nunca mais recupera. De todas as atitudes, essa talvez seja a mais profunda, a mais madura e a mais devastadora para quem não soube te valorizar. Entender que o seu tempo é o bem mais valioso que você possui. Dinheiro pode voltar. Oportunidades podem surgir de novo. Pessoas podem aparecer e desaparecer. Mas o tempo não volta. E quando alguém desperdiça o seu tempo, a sua energia, a sua dedicação, a sua lealdade e a sua presença, essa pessoa não está apenas perdendo você, está perdendo uma parte da sua vida que nunca mais poderá ser recuperada. O problema é que muita gente só percebe isso tarde demais. Enquanto ainda está envolvida emocionalmente, continua oferecendo dias, semanas, meses, às vezes anos, para quem nunca demonstrou maturidade suficiente para honrar aquilo que recebeu. O estoicismo nos lembra constantemente da brevidade da vida. Cada dia é um recurso finito. Cada hora que você entrega a alguém sem reciprocidade é uma hora que você deixa de investir na sua evolução, na sua paz, nos seus projetos, no seu crescimento, na sua missão. E quando você finalmente entende isso, algo dentro de você muda para sempre. Você para de romantizar desgaste, para de chamar sofrimento repetitivo de amor, para de tratar insistência cega como virtude e começa a fazer uma pergunta que transforma tudo. Isso merece o meu tempo? Essa pergunta é poderosa porque ela elimina ilusões. Ela separa o que é real do que é carência. Ela mostra quem soma e quem drena. Ela revela quem honra sua presença e quem apenas se acostumou com ela. A partir daí, sua postura muda. Você se torna mais seletivo, mais consciente, mais firme. Você já não entrega acesso total a qualquer pessoa. Você entende que quem quer a sua presença precisa ser capaz de respeitar o valor dela. E é exatamente por isso que essa atitude faz quem te perdeu se arrepender mais do que qualquer outra. Porque quando alguém percebe que você parou de oferecer tempo, atenção, energia e acesso, essa pessoa entende que perdeu algo que não pode ser recomposto. Talvez consiga mandar mensagem depois. Talvez tente voltar. Talvez procure reaproximação. Talvez sinta saudade. Mas há algo que jamais conseguirá recuperar. O tempo precioso que você um dia ofereceu com sinceridade. E quando essa consciência chega, o arrependimento pesa de verdade. Porque não se trata apenas de perder alguém bom. Trata-se de perceber que desperdiçou uma oportunidade rara de conviver com alguém inteiro, leal, profundo e valioso. O estoico não implora para ser valorizado. Ele simplesmente para de oferecer o que é sagrado para quem não sabe cuidar. E poucas coisas são tão sagradas quanto o seu tempo. Comenta com toda a sua força: meu tempo é sagrado. Porque no dia em que você entende isso, ninguém nunca mais consegue te tratar como opção. No fim das contas, quem não te valorizou não precisa de um discurso longo. Não precisa de uma vingança barulhenta. Não precisa de um último texto tentando fazer entender aquilo que a própria consciência, um dia, vai revelar sozinha. O que realmente marca quem te perdeu é ver que você não se destruiu. É perceber que você não implorou. É entender que você escolheu a dignidade no lugar da humilhação, a disciplina no lugar do desespero,
o silêncio no lugar da confusão e a evolução no lugar da dependência emocional. O estoicismo não ensina você a endurecer o coração. Ele ensina você a parar de se abandonar. E essa é a maior virada de todas, porque quando você aprende a usar o silêncio, mudar em silêncio, praticar a indiferença, afastar-se sem aviso, reconstruir sua vida, tornar-se autossuficiente, praticar o desapego e valorizar o seu tempo, você deixa de viver para ser reconhecido por quem te feriu e passa a viver em alinhamento com quem você nasceu para ser. E é exatamente isso que faz o outro se arrepender tarde demais. Não é o seu grito, não é a sua cobrança, não é a sua dor exposta. É a sua ausência bem colocada. É a sua paz bem protegida. É a sua evolução bem construída. Se alguém não soube te valorizar, lembre-se de uma coisa: isso não diminui o seu valor. Apenas revela a limitação da visão dessa pessoa. Nem todo mundo tem maturidade para reconhecer ouro quando está com ele nas mãos. E o seu papel não é convencer cegos da sua luz. O seu papel é continuar brilhando, com dignidade, com clareza e com força. Porque no final, quem te perdeu pode até perceber, mas talvez perceba quando já for tarde demais. Se esse vídeo falou com você, então eu quero que você faça agora um compromisso consigo mesmo. Comenta aqui embaixo: eu nunca mais vou implorar por valor. Eu quero ver quantas pessoas aqui estão escolhendo a própria dignidade a partir de hoje. E se esse conteúdo te fortaleceu de verdade, deixa o like para o YouTube entregar essa mensagem a mais pessoas que precisam acordar. Se inscreve no canal porque aqui você aprende a dominar suas emoções, fortalecer sua mente e se tornar impossível de manipular. Partilha esse vídeo com alguém que ainda está sofrendo por quem nunca soube reconhecer o que tinha. E me diz nos comentários, qual dessas 8 atitudes mais mexeu com você? Porque eu leio os comentários e o seu pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Para vencer essa guerra, você precisa de mais do que um vídeo de poucos minutos. Você precisa de um método, um código de conduta que você possa consultar quando o mundo tentar te diminuir. É por isso que eu condensei séculos de sabedoria estoica e táticas de resiliência psicológica no meu e-book, Guia de Transformação Pessoal. Lá, eu não apenas te ensino a lidar com quem te ignora, mas como reconstruir cada pilar da sua vida, da sua postura mental à sua dominância social. Este não é um livro de leitura passiva, é um manual de combate para a alma. Se você sente que é hora de parar de ser a opção e se tornar a prioridade absoluta na sua própria história, o link está agora no primeiro comentário fixado e na descrição. Não compre se você quer continuar sendo um refém emocional. Compre se você decidiu que essa foi a última vez que alguém teve o luxo de te ignorar. O preço da sabedoria é ínfimo perto do custo de uma vida inteira sendo humilhado por quem não vale o seu tempo. Clique no link agora. Transforme essa dor em poder. O seu novo eu está te esperando do outro lado. E quanto àquela pessoa que te ignorou, deixe que ela descubra sozinha o tamanho do vazio que a sua ausência deixou.